A Bíblia ensina que o inferno é um lugar de tormento eterno? O que o texto bíblico realmente fala sobre este tema? É o que nós vamos analisar no estudo de hoje, agora, Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nós acreditamos que um dia Jesus Cristo voltará a esta terra e nós seremos transformados. A terra será transformada pelo poder da sua glória. Teremos 1000 anos no céu. E depois dos 1000 anos, uma terra renovada, um lugar onde não haverá mais dor e sofrimento. Mas antes disso acontecer, o que a Bíblia diz sobre o lago de fogo, sobre o inferno? Será que é um lugar onde as pessoas vão ficar queimando para sempre? Isso faz sentido? Tem lógica? Você acredita nisso? É o que nós vamos conversar hoje, amanhã e na segunda-feira. É uma continuação do tema que a gente está discutindo essa semana, sobre o estado do homem na morte também. E a gente já conversou um pouquinho nessa temporada. Esse é o programa Escola Bíblica. Aqui a gente estuda as nossas revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso Departamento de Escola Bíblica e que são distribuídas gratuitamente para você que é nosso telespectador, você que faz contato com a gente. São distribuídas gratuitamente porque nós temos um patrocínio dos nossos queridos Anjos da Esperança. Então, a diagramação, a publicação e o envio já foram, ou serão pagas, no caso aqui, o envio por causa das doações dos nossos Anjos da Esperança. Então, se você deseja estudar junto comigo nessa temporada e entender mais sobre textos difíceis da Bíblia, por isso esse título, o Na Mira da Verdade, que é um programa que a gente tem aqui na Novo Tempo, que responde às perguntas dos nossos telespectadores, e agora está aqui no formato de uma revista. Se você quer entender mais, por exemplo, a gente tem aqui, a gente já conversou um pouco nessa temporada. A gente tem textos difíceis sobre Jesus, sobre a lei, sobre o sábado, sobre a abolição do sábado, sobre o dom de línguas, sobre o consumo de carnes imundas. Trabalhamos o tema os textos difíceis sobre a morte e hoje, amanhã e segunda, vamos conversar sobre textos difíceis sobre o inferno. Então, a gente vai ter Volta de Jesus, que a gente vai conversar também, e aí vamos para a próxima temporada, onde nós teremos uma nova revista também. Então, se você deseja receber aí na sua casa, quero te convidar para ligar para a gente agora. Ligue para a gente. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Nossa equipe está pronta para te atender. É só você ligar e dizer, o pastor Gilmar falou que é só pedir agora e o nosso atendente vai fazer o cadastro e você vai receber aí na sua casa. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é o 129 8244 44 49. 129 8244 44 49. Escreve aí, eu quero a revista Na Mira da Verdade. Você também pode acessar o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Está aparecendo aí, aqui, novotempo.com/escola bíblica, e você tem a nossa versão digital. Então, se você quiser baixar, está aí em PDF para você acompanhar. Combinado? Então, faça agora. Vamos orar, pedir que o Senhor esteja conosco nesse momento, mais uma vez, para a gente
ter uma mente aberta, comandada, dirigida pelo Espírito Santo para a gente entender a palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por estarmos juntos para estudar a Bíblia. Obrigado porque nós temos a Bíblia. Às vezes a gente lê alguns textos que a gente não entende, a gente se confunde. E eu quero te pedir que o Senhor nos dê entendimento hoje ao estudarmos textos que falam sobre o inferno, o que realmente é, como será. Pai, nos ajude a ter uma compreensão e que isso não desvie a nossa compreensão de quem o Senhor realmente é, um Deus amoroso, um Deus que quer nos salvar. Abençoa cada um dos nossos telespectadores. Eu peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, se você já tem aí a sua revista, já recebeu sua revista? Você que pediu no início da temporada? Já chegou aí na sua casa, lição número 9? Já chegou aí? Você pode tirar até uma fotinha, mandar para a gente aqui. Já recebi, estou acompanhando, estou estudando. Então, lição número 9. Eu quero comentar com você alguns detalhes que são importantes. Eu estava lá agora na escola bíblica, no departamento de escola bíblica, né, onde eu trabalho também, e aí estava conversando com um dos nossos conselheiros espirituais, e a gente está conversando como há essa disposição das pessoas conhecerem, quererem entender mais da palavra de Deus, mas muitas vezes também de como às vezes a gente fica na defensiva, isso é muito natural, né? Como a gente, quando ouve uma ideia diferente, a gente fica, né, eu diria assim, armado no sentido de não querer aceitar. Então é possível que você hoje, ao ouvir sobre esse tema, que é o tema do inferno, você tenha uma visão diferente daquela que eu vou te apresentar. Talvez você acredita que o inferno é um lugar onde as pessoas estão queimando, ou um lugar que as pessoas vão queimar para sempre. E eu quero hoje analisar os textos bíblicos com você e perceber como a gente recebeu uma influência trazida da cultura grega, de que, de alguma forma, os deuses mandavam, os deuses tinham contato com um lugar que queimava, o Hades, a sepultura, mas o inferno ativo. E como isso, de alguma maneira, influenciou a teologia cristã e influenciou as igrejas cristãs de forma geral. Eu tenho dito desde o início da temporada que mesmo que a gente responda a um texto bíblico de forma específica, eu vou analisar ali o texto, o contexto daquele texto, né? Não vou descontextualizá-lo. Esse texto está ligado a outras verdades da palavra. Então, eu não consigo ou não posso ter uma interpretação específica, literal do texto em determinado momento, sem relacioná-lo ao todo. E, neste caso, o todo o que é? Criação, queda e salvação. E nesse caso, quando eu analiso criação, queda e salvação, eu tenho que analisar por que eu estou aqui. Quando eu morro, o que acontece comigo? E a gente já analisou o tema da morte. A gente vai conversar e aí você vai entender um pouquinho mais daquilo que eu quero te dizer hoje, tá? Muitas pessoas acreditam que o inferno é um lugar de fogo eterno, onde os maus são punidos. Mas será que é essa a ideia que a Bíblia ensina? Como eu mencionei. A Bíblia fala de um inferno em algumas passagens. Ao longo dos séculos, esses textos têm recebido diversas interpretações. E, como eu disse, interpretações que receberam influências culturais. A noção de um inferno de fogo eterno para castigar os maus está intimamente associada à teoria da imortalidade natural da alma, ou seja, aquela ideia de que há uma separação, nós já estudamos, de corpo e alma, a alma como uma entidade que vive fora do corpo, que é consciente,
E essa não é uma ideia bíblica, nós já falamos, mas a ideia de inferno está associada a isso. Ou seja, há uma alma e essa alma vai ficar queimando. Esse corpo fica queimando, esse ser espiritual fica queimando. Então, a gente tem a associação de uma ideia com a outra, tá? Entre os antigos pagãos, havia noções de um outro mundo, no qual os espíritos dos mortos viviam de forma consciente. Ideia pagã, só para ficar claro para a gente aqui, é uma ideia contrária à ideia bíblica. Então, entre os pagãos, aqueles que não acreditavam naquilo que o Senhor apresentava, havia um mundo de espíritos que viviam de forma consciente. Essa crença se juntou à noção de que pessoas boas e pessoas más não podem conviver para sempre juntas. Por exemplo, a famosa poesia aqui a Odisseia de Homero, né, na Rapsódia, ou a Música 11, descreve uma pretensa viagem de Ulisses à região inferior do Hades, do inferno, onde ele mantém diálogo com a alma de vários mortos que sofriam pelos maus atos deles. A ideia de uma punição, e uma punição que se perpetuaria. Perceba, essa é uma influência grega que foi trazida agora para a cultura cristã. Porque com o passar dos anos, com o surgimento do cristianismo e com a influência do paganismo para o cristianismo, junto com essas influências vieram essas ideias erradas, equivocadas, diferentes do contexto bíblico. Você vai analisar isso de forma muito clara, por exemplo, quando você lê os primeiros 3 capítulos, conferir aqui se são 2 ou 3, eu sempre esqueço se são 2 ou 3, e já li algumas vezes, do livro do Apocalipse, os três primeiros capítulos, que apresenta as 7 igrejas, que são períodos que o cristianismo iria viver, e como você começa a analisar, como em determinado momento eles começam a perder a sua identidade e trazem para o cristianismo uma influência pagã. E dentro dessas influências, a existência de um inferno, a existência de um local onde há comunicação espiritual mesmo após a morte. Platão, na sua obra República, mais uma vez a influência grega, também alega que a nossa alma é imortal e ela nunca perece. Em contraste com essas crenças, o Antigo Testamento, agora voltamos à Bíblia, afirma que o ser humano é uma alma mortal. Nós analisamos isso em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus cria o homem do pó da terra e sopra nas narinas o sopro da vida, e a soma faz do homem uma alma, um ser vivente. E a gente já explicou que alma é uma pessoa, é a junção da parte física mais o sopro da vida que torna o homem um ser consciente. E Ezequiel, capítulo 18, verso 20, a alma que pecar, esta morrerá. Está se referindo ali a uma pessoa. Portanto, quando nós vamos ao texto bíblico, fica muito claro que não existe uma alma imortal, porque não sai do nosso corpo quando a gente morre um outro ser com pensamento, com consciência. Não, o que sai é o sopro da vida. O pó volta para a terra de onde era, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, e o espírito volta para Deus que o deu, ou seja, o sopro da vida de pessoas boas ou pessoas más, pessoas que fizeram boas escolhas ou fizeram escolhas equivocadas, porque o que volta é a fonte da vida. E os mortos não sabem nada
diz Eclesiastes 9:5. E um dia o Senhor devolverá a vida. Uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Isso a gente vai vendo na sequência. Quem morre, portanto, permanece no estado de completa inconsciência. Salmos 6:5, 115:17, Eclesiastes 3:19 e 20, 9:5 e 10, que eu citei. E os ímpios serão aniquilados no juízo final. Malaquias capítulo 4, verso 1, a gente vai explorar isso aqui. Esses textos aqui são importantes. Vamos colocar numa tela inteira aqui, por favor, meu querido diretor. Se você quiser tirar uma fotinho, tá na revista também, mas se você quiser tirar uma fotinho, está aí, ó, os textos de referência mostrando que quem morre permanece em completa inconsciência e os ímpios serão aniquilados no juízo final, Malaquias capítulo 4, verso 1 e Apocalipse capítulo 20. Mas apesar dos ensinamentos bíblicos, o judaísmo do segundo século a.C. absorveu gradativamente as teorias gregas nesse período de hegemonia, de crescimento do Império Grego. Então ele começa a absorver. E como o cristianismo vai surgir também, né, vai vir e vai trazer influências do judaísmo, é óbvio, os discípulos eram, né, todos judeus, e a gente vê que as primeiras missões acontecem nas sinagogas, acaba trazendo influência do judaísmo, daquilo que o judaísmo havia absorvido da influência grega. Para os gregos, ali seria onde já se encontram as almas dos ímpios mortos. Esse lugar de tormento era normalmente denominado pelos termos Hades ou Sheol, que a tradução é sepultura. Então, só para ficar claro para você, para os gregos o inferno existia como um lugar de tormento. Porém, além de conflitar com os ensinos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, a teoria de um inferno eterno também conspira contra a própria justiça de Deus. A gente começa a perceber que quando a gente traz uma análise de temas da Bíblia um com o outro, como por exemplo a morte, sobre a salvação, sobre o que virá, sobre a nova terra, a gente percebe que não há um ajuste. Mas também não há ajuste em analisar o próprio Deus. Um próprio Deus que vai olhando e vendo ou tendo prazer no sofrimento dessas pessoas. Porque uma criança que viveu apenas 12 anos, por exemplo, deveria ser punida por toda a eternidade. Não seria uma pena injusta e olhar para Deus dessa forma? E aqui, antes de ler o texto, talvez a grande questão, quando a gente estuda o tema do inferno, é a gente olhar para quem é Deus. Porque uma visão equivocada a respeito de quem é Deus vai me trazer uma visão até simpática aqui sobre o inferno. E o contrário também. Quando eu olho para o inferno e começo a ver um Deus que tem prazer na morte, né, e no sofrimento das pessoas pelos séculos dos séculos, será que faz sentido um Deus amoroso assim? Então perceba que essas ideias, de alguma maneira, elas vêm para desvirtuar a ideia que nós temos de Deus. Eu nunca esqueço, lá quando eu ainda era um estudante de teologia, eu não sei se eu já contei essa história aqui, eu fui estudar a Bíblia com uma família e falei sobre a destruição final. Expliquei o tema do inferno, da destruição, que na realidade de eternidade é efeito. Os efeitos seriam, mas não significava que a pessoa ia ficar ali para sempre sofrendo. E aí a pessoa que eu estava estudando a Bíblia falou assim, não, pastor, não pode ser isso. Eu quero ver as pessoas que perseguem a mim, perseguem a minha família, eu quero ficar olhando e vê-las queimando. Eu fico pensando assim, né? Qual é a nossa motivação? Qual é a visão que a gente tem de Deus? Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Não haverá nenhum prazer, nenhuma satisfação naqueles que forem salvos,
verem as pessoas se perdendo ou morrendo. Não, não haverá. Então é só para a gente pensar como esse tema, de alguma forma, nos desvirtua a imagem correta de Deus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 66. Esse é o último verso. Isaías 66, o verso que está na tela. Estou aqui abrindo minha Bíblia. O capítulo 66, ele vai falar sobre o fim, sobre a terra renovada, né? Eles sairão e verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a humanidade. Esse texto lido de forma contextualizada parece que aqueles que se perderão, né? O seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Isaías 66, só para você entender, como um todo faz parte de uma seção do livro onde o profeta fala sobre o juízo de Deus, mas também sobre a promessa de consolo e restauração para aqueles que são fiéis, a nova terra. O versículo 24 mostra o contraste do destino dos ímpios com a bênção e a glória reservada para aqueles que são justos. Olha o que diz o verso 22. Porque como novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. E agora o verso 24. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Perceba o contraste daqueles que foram salvos e daqueles que se perderam. A linguagem usada nessa passagem está ligada ao evento histórico do juízo contra o exército assírio. É essa linguagem, referência do capítulo 37 e também 2 Reis, capítulo 18, 17 e 19 e 36. São textos que você pode acompanhar. Não sei se você tem já a sua revista. Vamos colocar só em tela cheia aqui, só para você poder tirar uma... Se você quiser tirar uma fotinho, ó, só para você confirmar. Então ele está usando uma linguagem. E o que aconteceu com o exército assírio? Ele foi destruído. Ele não está queimando. Então ele está usando uma figura de linguagem como consequência. Os justos testemunharão o evento, o final daqueles que rejeitaram, e verão seus cadáveres. As metáforas de verme e de fogo não destacam o tormento consciente eterno de um inferno. Não. Ou seja, é o queimar enquanto o combustível tem energia para se queimar como resultado. Mas sim, a destruição definitiva não é consciente. A destruição definitiva dos justos e a desgraça de não receber um sepultamento. Veja, o texto fala em cadáveres queimando, não em almas. Isso deveria ser conclusivo, porém muitos não veem isso no texto. Mesmo que estivesse falando de almas, mesmo que estivesse usando almas, almas no contexto bíblico ou são pessoas. Isaías 66, nós vemos o contraste entre as bênçãos de Deus sobre os justos e o juízo de Deus sobre os ímpios. Como resultado, os justos, queridos, vão desfrutar de paz e prosperidade e vão adorar a Deus. Você pode ler do verso 12 ao verso 14 e o 23. Já os ímpios, eles serão destruídos pelo fogo e serão consumidos. 66:15. Tanto os vermes quanto o fogo falam de uma destruição total, final, como resultado da rejeição. Está aí, Daniel capítulo 12, verso 2. Juntemos outros textos para a gente, para essa ideia ficar clara, né? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Está falando da ressurreição, portanto está falando de que todos que estão vivos hoje, quer sejam bons ou quer sejam maus, morrem e dormem na sepultura.
e uns vão acordar para a vida eterna e outros vão acordar para o horror eterno. João vai confirmar isso no capítulo 5 do seu Evangelho. Eu vou aqui só para confirmar com você se realmente é o capítulo 5. Capítulo 5, exatamente, versos 28 e verso 29. Ele vai dizer que uns vão ressuscitar para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Então, está claro no texto bíblico. A mensagem aqui é que a justiça de Deus, querido, será cumprida e haverá uma separação definitiva entre justos e ímpios. Um dia, o sofrimento chegará ao seu final. Eu não sei o que você pensa sobre esse tema. Eu não sei se você já ouviu sobre esta perspectiva de que não haverá uma perpetuação eterna para o pecado, para o sofrimento. Será que isso faria sentido? Talvez você acredite totalmente diferente, você acredita nisso? Eu só quero te fazer uma pergunta. Faz sentido eu acreditar na perpetuação do mal e do sofrimento para sempre? Ou será que faz sentido eu crer que um dia aquele que rejeitou o Senhor deixará de existir e aquele que aceitou viverá a eternidade? O que você acha sobre isso? Eu quero te convidar a abrir o seu coração para essa ideia apresentada. O Senhor só precisa de um coração aberto para realizar milagres, transformações no meu pensamento, na minha ideia. Abra o coração e pergunta: faz sentido? Será? Eu quero orar nesse momento. Você sabe que eu sempre digo para Deus assim: a verdade é viva. Por isso, Senhor, eu quero estar sempre com a mente, o meu coração aberto para entender a verdade da palavra. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esta mensagem. Obrigado porque um dia, conforme a Bíblia diz, o mal vai deixar de existir. E aquele que escolheu o mal também deixará de existir. Nós queremos te aceitar e queremos interceder pelos queridos que nós amamos, para que aceitem a Tua palavra, aceitem a verdade da palavra. Pai, abrimos o coração para o tema de hoje, nós vamos estudar amanhã de novo. Por favor, faça-nos entender. Eu clamo por isso. Eu peço uma bênção por cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Não esqueça, você pode pedir a sua revista Esperança na Mira da Verdade. É só você ligar agora para a nossa equipe. É o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Entenda mais a palavra de Deus. Um abraço e até amanhã.